Uma outra aplicação da lei de Faraday é relacionada ao conceito de indutância mútua e de autoindutância, né? Um conceito bastante importante. Para a gente entender o conceito primeiro de autoindutância, a gente considera dois circuitos. Vamos supor que passe uma corrente I por um deles. E então, em consequência dessa corrente, há um campo magnético que vai gerar linhas de campo, né, que vão eventualmente atravessar o circuito 2. Né? Se essa corrente no I1 variar, então o fluxo do campo B1 pelo circuito 2 vai ser dependente do tempo. E isso vai levar a uma força eletromotriz induzida no circuito 2 e uma corrente induzida no circuito 2. A análise dessa situação leva ao conceito de autoindutância da maneira como nós vamos discutir agora. Então, analisando essa situação, o primeiro passo é a criação do campo B1 pela corrente 1. Isso é descrito pela lei de Biot-Savart. μ0 sobre 4π e 1, a integral no circuito 1, né, do dL1, o elemento de comprimento ao longo do circuito 1, que vai varrer o circuito 1, VEC R, um ponto do espaço, R1, um ponto do circuito 1, dividido pelo módulo de R menos R1 ao cubo. E o segundo ingrediente, o cálculo do fluxo pelo circuito 2. Então, isso é feito pela integral do B1, né, dA2. Os índices aqui são muito importantes. É o fluxo pelo circuito 2, então eu estou integrando na área 2. Mas é o fluxo do quê? Do campo B1, criado pelo circuito 1. Então, aqui é B1. Tá? A ideia aqui é dizer o seguinte, olha, é óbvio que B1 é proporcional a I1, então Φ2 também vai ser proporcional a I1. Então, a gente pode pensar em escrever o Φ2 como I1 vezes uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de M21 e vou tentar descrever qual que é esse M21. M21 é o que é chamado de indutância mútua. Tem umas propriedades bastante importantes que na descrição dela nós vamos perceber, como a simetria em relação aos índices, 1, 2, 2, 1, e o fato de ser uma propriedade que depende dos aspectos geométricos do nosso sistema. Então essa é a ideia que nós vamos perseguir aqui. Como que nós vamos persegui-la? Primeiro, eu lembro que o B1 pode ser expresso a partir de um potencial vetorial A1, e A1 eu sei calculá-lo por uma corrente I1, ele vale μ0 sobre 4π, a corrente I1, a integral no circuito 1 do dL1 dividido por R menos R1. Ora, eu quero o fluxo, então eu vou calcular o fluxo da maneira como eu disse antes, B1 escalar dA2. Então vamos substituir essas coisas todas no cálculo do fluxo e ver o que nós vamos obter. O Φ2 é a integral então do B1, que é o rotacional de A1, escalar dA2. E isso pode ser escrito pelo teorema de Stokes como a integral no caminho 2, né, do A1, né, escalar dL2. Então, A1, né, continua aqui, dA2 dá lugar a uma integral no caminho fechado, no circuito 2, então descrita pelo elemento dL2. Então, aqui foi só usando o teorema de Stokes. Então, o que eu faço agora é substituir esse A1 aqui nessa integral. Então, eu vou ter o Φ2 escrito como a constante, eu vou deixar de fora, ó, μ0 sobre 4π, tem o I1, deixa ele aqui, isso aqui eu já coloquei então. Aí eu tenho aqui, ó, a integral no 2, está aqui. Aí eu vou para o A1, integral no 1, está aqui, continua A1, dL1, escalar dL2, e esse denominador eu ponho aqui. Só que quem que é, aqui é R menos R1, quem que é o R? Aqui é o A1 avaliado em R, aqui é o A1 avaliado nos pontos de R2, porque é onde eu estou fazendo a minha integração, é ao longo do caminho 2. Então, o A1 tem que ser avaliado em cada ponto que localiza esse elemento dL2. Então, aqui é R2 menos R1.
Ora, nós obtivemos já o que a gente queria. A partir dessa ideia, φ2 é I1 vezes um número, uma constante, uma propriedade do sistema que eu chamei de indutância mútua. Aqui nós reconhecemos a indutância mútua como tudo que multiplica o I1, ou seja, μ0 sobre 4π, a integral 2, a integral 1 de dl1 escalar dl2 dividido por R2 menos R1. E aqui a gente vê as propriedades que tinham sido citadas do M21. É simétrico em 1 e em 2. Isso é muito importante, é óbvio pela fórmula, porque aqui eu tenho um produto escalar dl1 escalar dl2 e R2 menos R1 em módulo. Então eu tenho simétrico na troca de índices 1, 2. Além disso, depende apenas de fatores geométricos, porque M21 está escrito em termos de integrais de caminho, né, que define a geometria desses dois objetos que fazem parte do nosso sistema, que são os dois circuitos. Então, são as propriedades da indutância mútua. Então, esse é o resultado. Vamos aproveitar que nós estamos aqui para fazer um exemplo que mostra bem a importância dessas propriedades da indutância mútua. Então, vamos pensar assim, eu tenho um solenoide curto, de comprimento L, raio A, com N1 voltas por unidade de comprimento. Ele está ao longo de um solenoide longo, que longo significa muito grande, ou seja, eu posso tratá-lo como infinito. Esse aqui não é curto, ele tem efeitos de borda, eu não posso tratá-lo como infinito, ele é finito. Esse solenoide longo tem um raio B, ele vai ter N2 voltas espiras, né, voltas aqui, por unidade de comprimento, e tratá-lo como infinito. A pergunta aqui é: qual é o fluxo pelo solenoide maior, né, quando eu estabeleço uma corrente I no solenoide menor? Então, estabelecida I, vou chamar de I em 2, no circuito, no solenoide menor. Vou colocar aqui assim, um solenoide curto. Qual é o fluxo pelo maior? Bom, é uma pergunta que, para respondê-la, aparentemente o caminho é fácil. Eu tenho uma corrente I no menor, isso me leva a um campo B estabelecido no menor. Esse campo B eu uso para calcular o fluxo pelo maior. Então, o fluxo pelo maior é a integral do campo B gerado pelo menor escalar um dA, que é o do maior. Essa é a expressão do fluxo, né? B escalar dA. O problema é o seguinte: o solenoide no qual eu tenho a corrente, ele é curto, ele tem efeitos de borda. Não vai ser tão simples calcular o B, e não vai ser tão simples, depois de calcular o B, integrá-lo na área aqui do maior. Então é um problema operacional que, apesar da gente saber o resultado, né, o caminho, né, a gente não sabe o resultado porque tecnicamente pode ser difícil. Mas eu posso pensar assim, olha, o fluxo pelo maior, vou chamar esse fluxo de fluxo φ2 para trocar os índices para ficar mais fácil. Eu sei agora que ele vale a corrente pelo menor vezes uma propriedade, né, que vai ser o M, chamado M21, a indutância mútua, porque isso foi o que a gente fez na última, quando a gente deduziu o significado físico desse M21. Só que esse M21 ele é simétrico em 1 e 2. Essa simetria eu posso explorar para transformar esse problema num problema bem mais simples. Eu inverto o problema. Eu vou dizer que a corrente agora está no solenoide maior. O solenoide maior é infinito, não tem efeitos de borda. Eu vou saber calcular o campo devido a essa corrente muito fácil.
Eu ponho aqui a corrente I, a mesma corrente. E eu posso calcular agora o fluxo pelo menor. O fluxo pelo menor vou chamar de φ1. Ele pode ser calculado como a integral do B produzido pelo 2 agora, que é o maior, né? Então esse I gera um campo B2. Esse B2 eu integro na área do 1 e eu tenho o fluxo φ1. Ora, o fluxo φ1 é aí menos vezes M12. Só que M12 é igual a M21. Então, se eu calculo por aqui, que vai ser fácil, eu vou ter essa quantidade aqui. Essa quantidade eu posso encaixar aqui, é a mesma, pela simetria que a gente viu existir. E com isso eu tenho o fluxo φ2 sem precisar fazer essa conta. Tá? Então, a ideia é essa, e é uma ideia bastante fácil de fazer. Então, essa primeira fase, olha, eu tenho a corrente I, calculo o campo B2. Bom, o campo de um solenoide infinito é μ0NI. A corrente I é que está naquele solenoide, e ele tem N duas voltas por unidade de comprimento. Então, é isso aqui ao longo do eixo, vamos chamar essa direção de I. O fluxo por uma volta do solenoide menor agora pode ser feito prontamente calculando esse campo, multiplicando esse campo, que é constante, né, pela área do solenoide menor, que é πA2. Então esse é o fluxo por uma espira do menor. Vai valer isso aqui. O fluxo total ele vai ser obtido multiplicando pelo número de espiras. Então o fluxo total pelo solenoide menor, que é o meu quantidade procurada, aqui não, que é o φ1, vai ser μ0, vou colocar aqui o πA2, N2 que eu tinha, agora eu multiplico por N1, N1 voltas por unidade de comprimento, vezes o comprimento do curto, N1 vezes L é o número de espiras. Então o fluxo total é o por uma espira vezes o número de espiras. O número de espiras, então, é N1 vezes L. Então eu multiplico isso aqui por N1 vezes L, eu tenho o fluxo total. E esse fluxo total, eu sei então que vale isso aqui, I vezes M12. Então eu sei que M12, que é o mesmo que M21, vale, aqui tem a corrente I também, é todo, que está aqui não, todo o resto aqui que multiplica a corrente. Então vai ser μ0 πA2 N1 N2 vezes L. Essa eu posso chamar só de M, é a indutância mútua. Tá? E o fluxo, então, está calculado. É isso vezes a corrente I. E aí eu tenho, então, a resposta para o problema original. Tá? Então, da próxima vez, agora eu vou definir algo que chama autoindutância, a indutância, e fazer alguns exemplos.